Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei falando um pouco aqui sobre os sentidos espirituais de um escolhido. Essas coisas podem estar acontecendo com você e você não está entendendo o porquê que isso tem acontecido na sua vida. Mas todos os escolhidos têm esses sentidos. Então fica nesse vídeo até o final para você entender tudo aquilo que eu irei estar falando aqui. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que um escolhido de Deus que carrega um propósito, um chamado, ele não consegue se desenvolver em todos os ambientes. Porque o escolhido ele tem uma sensibilidade de saber quem vai estar apoiando o seu propósito e quem não vai acreditar. Então o escolhido ele começa a perceber no ambiente em que ele está pessoas que estão usando de falsidade, pessoas que estão usando de engano, pessoas que querem a sua destruição, pessoas que querem a sua derrota, pessoas que estão desejando mal, que não estão contentes com o propósito de Deus na vida dela. Então, o escolhido de Deus também passa por desenvolvimento espiritual, por um crescimento espiritual. O escolhido também é lapidado por Deus, mas existem ambientes a qual ele não consegue se desenvolver porque ele tem esse sentimento. Então existem certos ambientes que você vai lutar, que você vai insistir, que você vai tentar, mas você não vai conseguir se desenvolver ou crescer espiritualmente naquele determinado ambiente. Porque você vai começar a ter essas sensações, esses sentimentos, essa sensibilidade, que ali dentro existem pessoas que não estão contentes com o propósito que Deus tem na sua vida. E por isso que o escolhido de Deus, ele não pode se desenvolver em qualquer ambiente. E quando isso acontece, Deus, ele vai tirar você de determinados ambientes, ele vai afastar pessoas da sua vida, ele vai remover pessoas da sua vida que estavam próximas de você e ele vai te deixar totalmente sozinho e isolado, exatamente para o seu próprio desenvolvimento, para que você possa criar uma estrutura perante a Deus, para que nada venha atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento espiritual de um escolhido. É necessário que o escolhido fique isolado, longe de pessoas que não acreditam no seu propósito e que não querem ver o seu crescimento. Porque o escolhido de Deus, ele tem um chamado para revolucionar, para trazer domínio, para trazer mudança. O escolhido de Deus, ele foi chamado para reinar. E eu não falo isso fisicamente, mas espiritualmente. Então Deus vai permitir que você saia de certos ambientes e Deus também vai retirar pessoas do seu caminho para que você fique exatamente isolado. E isso aconteceu com José. Por que você acha que Deus permitiu toda aquela situação, a traição dos seus irmãos, e os seus irmãos venderam José exatamente para retirar José do ambiente aonde as pessoas não acreditavam no seu propósito? Porque quando José descobriu que Deus tinha um grande propósito revolucionário, de domínio, de reino sobre a vida dele, os seus irmãos se levantaram contra aquele propósito e não acreditaram. Então, para ele se desenvolver dentro da casa dos seus irmãos, ele não iria conseguir. Então foi necessário Deus permitir essas situações para que José pudesse executar o seu grande propósito, que era de reinar, de trazer algo revolucionário para o povo de Deus. E aonde existe um escolhido de Deus, existe governo, existe domínio, existe revolução. Porque o escolhido de Deus, ele não veio para ser moldado pelas pessoas. Não é as pessoas que vão definir o propósito na vida de um escolhido, mas ele já foi criado
para um propósito na terra. Então ele não pode ser moldado na sua essência pelas pessoas que estão no seu ambiente, mas o próprio Deus vai isolar esse escolhido, para que a sua essência não venha a ser tocada. Porque a maior luta, a maior batalha do diabo contra os escolhidos que estão na terra é tocar na sua essência, tirar a sua essência, mudar a sua essência, porque a essência do escolhido é essencial para que ele possa cumprir o seu propósito sobre a face da terra. Então entenda algo de Deus nessa tarde através desse vídeo. Você, escolhido de Deus, foi chamado para dominar, para governar, para trazer uma revolução sobre o povo de Deus. Você foi chamado para moldar e não para ser moldado. Você foi chamado para trazer a essência e não para ter a sua essência trocada. Então, todas as vezes que você sentir em certos ambientes que será dificultoso o seu desenvolvimento naquele lugar, todas as vezes que você sentir que existem pessoas ao seu redor próximas que até mesmo sorri para você e parecem ser pessoas que vão te apoiar, mas no fundo você sente que aquela pessoa tem uma falsidade e que ela não está contente com o seu desenvolvimento e o seu crescimento espiritual. Entenda, Deus está te chamando para algo maior. E este propósito maior, ele não pode ser feito de muitas pessoas ao seu redor. E será necessário que Deus venha trazer esses sentidos espirituais para que você possa sentir aquele ambiente de pessoas que não vão aceitar, de pessoas que não vão reconhecer o seu propósito, de pessoas que vão lutar para te destruir, porque Deus, ele tem um propósito maior na sua vida e é necessário. O escolhido está só, está separado, está isolado para preservar a essência que Deus colocou sobre a vida dele. E o seu propósito será realizado através desta essência que você carrega, porque é através da sua essência que vidas serão transformadas, é através da sua essência que vidas serão moldadas. Então é por isso que o diabo tem lutado tanto para tirar de você essa essência, fazendo com que pessoas venham tentar atrapalhar o seu crescimento, o seu desenvolvimento em certos ambientes. E eu quero deixar esse vídeo espiritual para você. Não se esqueça de compartilhar com mais pessoas e de deixar o seu like em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.